Deus não está satisfeito com o povo que se diz povo de Deus. Tu vai entender o que eu estou lhe falando agora e eu vou lhe provar para você que o evangelho de Cristo, ele não muda, nunca vai mudar. E eu vou mostrar para você que o que nós temos falado aqui, pregado aqui, de fato é verdade bíblica da palavra de Deus, tá bom? E eu quero começar falando a respeito do livro de Deuteronômio, capítulo de número 25, versículo de número 4. Se você está na tua casa aí, você que está na tua casa, tu pode pegar a Bíblia Sagrada aí tu vai ler o que está escrito aí em Deuteronômio, capítulo de número 25, versículo 4, tá? Mas para adiantar para você, ele está falando sobre uma lei que foi dada, dizendo que não deveria amarrar a boca do boi quando ele estivesse debulhando o milho, trabalhando, né? Nós vamos conferir aqui certinho, Deuteronômio, no capítulo de número 25, no versículo de número 4. Olha que coisa interessante, e tu já vai entender o mistério de Deus. É mistério de Deus. É um mistério forte da parte do Senhor. 25, 4. Não amordaçarás o boi quando ele pisar o grão. Se ele quisesse comer, quem estava ali trabalhando não podia amarrar a boca do boi quando ele estivesse trabalhando. Olha que coisa forte, irmão. Que coisa simples, não é? É uma ordem que foi dada. Só que quando nós vamos lá para o livro de 1 Coríntios, no capítulo 9, o apóstolo Paulo ele vai trazer uma outra revelação desse mesmo contexto. Vai entendendo aí, vai entendendo, é um mistério. Deus vai trazer uma revelação para você aí. Ó, lá diz que não poderia amarrar a boca do boi. Simples, é coisa comum. Só que quando o apóstolo Paulo vai falar lá na carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 9, para ser mais preciso, no versículo também de número 9, ele vai dizer o seguinte, que aquela palavra ele vai atribuir aos pregadores e pastores, pessoas que trabalhavam na obra do Senhor, que eles poderiam usufruir daquilo que a obra dava para ele. Não é interessante? Está falando sobre boi, e aqui ele vai falar que Deus estava falando aquilo para servir para os trabalhadores da obra hoje. Aí eu te pergunto, que teologia que poderia trazer uma revelação dessa? Que teologia que poderia, pelo menos, imaginar que Deus estava falando lá para servir hoje para os trabalhadores da obra? Já imaginou? Ninguém imaginaria. A teologia não poderia descobrir isso. Agora, o apóstolo Paulo, influenciado, cheio do Espírito Santo, do poder de Deus, ele conseguiu discernir isso, trazer essa revelação. Por quê? Quando nós olhamos lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 2, lá no versículo 14, vai dizer que as coisas do Espírito é discernida no Espírito. Nós só discernimos as coisas do Espírito se nós estivermos no Espírito. Entenda o mistério, Deus vai falar contigo, eu estou lhe afirmando isso. O apóstolo Paulo vai dizer que quem está na carne não entende as coisas do Espírito, porque ele parece loucura. Paulo agora vai olhar para esse texto de Deuteronômio, capítulo 25, verso 4, e vai dizer assim, Deus está falando com os trabalhadores da obra. Então, o teólogo não poderia descobrir isso. Os inteligentes, na visão humana, não poderiam descobrir isso, não poderiam trazer essa revelação. Mas Paulo, pelo Espírito Santo, ele consegue trazer uma revelação desta palavra de Deuteronômio, capítulo 25, verso 4. Ele vai trazer essa revelação e ele vai falar sobre ela no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 9, verso 9. Ele vai dizer que essa parábola está se referindo aos trabalhadores da obra. E no livro de 1 Coríntios 2,14, ele vai dizer que o homem carnal não entende as coisas do Espírito. Olha que coisa tremenda. Tá entendendo? Então, se tu estiver na carne, tu não vai entender as coisas do Espírito. Porque no livro de João, no capítulo de número 6, no versículo de número 63, está escrito que a palavra, ela é Espírito e vida. A palavra, ela é Espírito e vida. A palavra é Espírito, irmão.
Então, para você entender a profundidade da palavra, é necessário que tu esteja no Espírito. É necessário que o Espírito esteja em você. Para tu entender a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, na tua profundidade, é necessário que você esteja no Espírito. Porque se tu não estiver no Espírito, vai lhe parecer loucura. É loucura o cajado tocar no mar e o mar se abrir. É loucura, irmão, alguém pegar um paletó, uma capa, tocar no Rio Jordão, e o Rio Jordão se abrir, se dividir ao meio. É loucura, parece loucura para aqueles que estão na carne. Tá entendendo? Mas para quem está no Espírito, irmão, ele entende o mistério de Deus. Eu não sei se tu está entendendo aí. Se tu não está entendendo, tu vai entender agora. Eu vou falar a respeito de 5 homens. 5 homens. 5 homens. Que confirmam o que eu estou falando aqui agora sobre santidade. Porque o povo de Deus, irmão, passou por um momento que tem me deixado até meio preocupado com a nova geração que esse povo tá assim conduzindo. Esses pregadores de hoje estão conduzindo a nova geração em um caminho totalmente deturpado do que é a verdade da palavra de Deus. Vai compartilhando. Agora eu vou falar para você. Deuteronômio 25:4 diz que fala sobre amarrar a boca do boi. Mas lá no livro de 1 Coríntios 9:9, Paulo vai trazer essa revelação de que não é sobre o boi simplesmente que está falando lá, mas uma revelação para os trabalhadores da obra. E ele vai dizer que ele entendeu aquilo porque ele estava no Espírito. E aí ele pôde entender aquilo. No livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 2:14, ele vai falar que quem está na carne não entende as coisas do Espírito. Então eu já vou logo falando que tem muita gente que vai ouvir isso aqui, o que eu vou falar, e pode dizer que é loucura. É normal, porque tu está na carne. Mas se tu estiver no Espírito, tu vai entender tudo que eu estou falando. Mas aquele que está na carne não entende não, irmão. Não entende não, porque está na carne. Quem está na carne não entende as coisas do Espírito. Mas aquele que está no Espírito entende todas as coisas. Está entendendo? Ele consegue discernir todas as coisas. Ele discerne aquilo que nós estamos falando. Agora eu quero falar aqui, irmão, a respeito de 5 homens. 5 homens. Que desses 5, um está vivo e os outros estão na glória. Que confirmam o que eu estou falando aqui. Eu vou te dar um exemplo da vida deles, aí depois tu fala para mim se o evangelho que eu estou pregando, o evangelho que muitos pregaram, que hoje abandonou, que é o da santificação, se ele é verídico ou não. Porque nós temos aqui na nossa igreja, nós temos doutrina, irmão, nós temos doutrina mesmo. E muitas pessoas dizem que são ensinamentos humanos, são coisas do homem, né? Então eu vou te provar agora que a palavra que eu estou pregando aqui é a palavra de Deus. Só que se tu estiver na carne, não adianta eu te provar na Bíblia, não adianta eu te dar exemplo de pessoas que se tu não quiser entender, tu não vai entender. Se tu não quiser receber, tu não vai receber. Sabe por quê? Porque o mistério de Deus não é para ser entendido tão somente, mas é para ser recebido. Tem coisas que nós não vamos entender. Deuteronômio capítulo 29, verso 29, diz que existem coisas que estão encobertas. Está encoberto. Está entendendo? É encoberto para nós. Mas Deus faz assim para que haja temor e obediência a Ele. As coisas reveladas pertencem a nós, as encobertas a Deus. Então, a verdade é que existe coisa encoberta. Existe mistério de Deus. Está entendendo? Existe coisa que é mistério de Deus e tem coisa que Deus revela aos teus servos, aos teus profetas. E a Bíblia diz que quem rejeita um profeta, rejeita a Deus. Está lá no livro de Samuel. Então, tu tem que ouvir a palavra de Deus. Tu está com vontade de sair da live, mas não sai não. De repente tu tá passando aqui, tá ouvindo essa palavra aí, de repente tu tá procurando live de revelação de profecia. Eu sei que Deus fala através das lives. Talvez você se sinta induzido a passar essa live porque eu não estou revelando aqui a tua vida. Mas é uma revelação de Deus que eu vou trazer para a tua vida aqui agora. Que se tu tiver no Espírito receber, tua história vai mudar. Eu vou falar de 5 homens, simplesmente 5 homens, tá? 5 homens. Que para mim foram os 5 homens mais usados que teve, que eu conheço a história e que conheci, algum deles conheci a pessoa, tá? Que conheci, tive a oportunidade de conversar, de falar, verbalizar com essas pessoas, tá entendendo? Que eu conheço, que de fato foram homens de Deus e que eu não conheci outros, e não conheci outras histórias que puderam ultrapassar o manto, o mistério, a glória, o poder de Deus que estava sobre a vida dessas pessoas. Que essas pessoas conseguiram tocar no sobrenatural. Então eu vou falar sobre 5 pessoas e depois você que é crítico,
tira as suas conclusões, tá bom? Então eu vou falar aqui, vamos falar de 5 homens aqui. Primeiro, eu vou falar de William Branham, pastor, missionários Daniel Berg, Gunnar Wingren, Davi Miranda e o pastor Marcos Pereira. 5 homens: Daniel Berg, Gunnar Wingren, William Branham, Davi Miranda, missionário Davi Miranda e o pastor Marcos Pereira, tá? Ó, esses são vasos que carregaram a mesma doutrina que eu carrego. E a mesma doutrina que a igreja há 20 anos atrás tinha e que muitas pessoas estão mudando, tá? Mas deixa eu te contar, não saia não, deixa eu te contar a vida dessas pessoas e o que aconteceu com eles e através deles. Depois você me fala se isso é doutrina de homem ou não. Tá entendendo? Eu não vou falar nem a minha experiência. Na minha experiência, por onde eu tenho passado, tenho visto demônio cair por terra. Quem me acompanha aqui nos nossos cultos sabe muito bem o que acontece. Já viu paralítico andar, já viu morto ressuscitar, já viu demônio cair por terra, mas é muito demônio. Aonde o Senhor tem nos levado, a gente tem colocado os pés, o demônio tem caído por terra. No Vale do Paraíso eu fiquei impressionado. No meio daquele povo que estava ali, um monte de gente caiu endemoniado. Pessoas com a mão para trás, de joelho, gritando, demônio sendo expulso, pessoas sendo curadas na hora. O demônio lá andou dentro da barriga da mulher, tá entendendo? Se tu não crê, problema é seu, mas eu tô falando algo que aconteceu. Quem é do Miranda da Serra viu aí também na hora dos cultos, né? No término do culto, pessoas que estavam passando na frente da igreja, teve que ser conduzido para dentro da igreja, que começaram a passar mal, por causa do poder da oração. Os espíritos começaram a se manifestar, pessoas vomitando obra de macumbaria. Uma certa feita, uma mulher que foi revelada pelo Espírito Santo através da minha vida, que tinha feito um trabalho para ela com sangue de galinha. Na hora da oração, aquela mulher começou a vomitar aquele sangue ali na frente de todo mundo. Pessoas expeliam o cabelo, tá entendendo? A glória de Deus desceu. Essa é a minha experiência. Eu não tenho como contar tudo que aconteceu. Na hora da oração, que nós começamos a orar, irmão, que os demônios começaram a se manifestar, uma jovem levitou do chão, estava endemoniada, o espírito mal que estava nela levitou ela. E nós ordenamos que o demônio caísse por terra, o demônio soltou aquela jovem e foi expulso para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Isso é uma experiência minha, que eu vi, que eu vivi, que eu fui um vaso, instrumento para ministrar sobre essas vidas. Eu, pastor Márcio Roberto. Mas eu vou falar desses 5 homens aqui, que apenas um está vivo, que é o pastor Marcos Pereira, que eu tive com ele. Tá entendendo? Vou falar de 5, tá? Porque tem muitas pessoas que falam sobre doutrina de homem. Tá, eu vou te perguntar, que doutrina de homem é essa? Que William Branham seguiu. Quando eu falo a respeito da doutrina, é a doutrina das vestes, da pureza do corpo, da santidade da alma e do espírito. Porque aqui na nossa congregação a gente não aceita a mulher andar mal vestida, o homem andar mal vestido, o homem ficar sem camisa, ficar de bermudinha. A gente não aceita. A gente não aceita que mulher andar de calça comprida, tem que ser saia como uma santa mulher de Deus. Não aceita a vaidade, entendeu? Não aceita a vaidade, não aceita corte de cabelo no meio das irmãs. Os varão andam com cabelo baixo, não é cabeludo. Ah, pastor, isso é doutrina de homem? Eu vou te provar agora. Tá? A Bíblia tem diversos versículos que falam sobre isso. 1 Pedro 3,3, no livro de Timóteo, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, onde fala a respeito disso, sobre as vestes, a pureza. No livro de Judas fala que Deus vai julgar, né, as pessoas que promovem divisões sensuais, são sensuais dentro da casa de Deus, que não tem o Espírito Santo. Tá me entendendo? Então eu vou falar agora a respeito desses vasos, né? Desses vasos. Estou tomando um café aqui, vou falando desses vasos aí. Eu quero ver, se tu tiver no Espírito, tu vai receber, tu vai se encher do poder de Deus, vai acabar essa live, tu vai estar animado para poder orar, jejuar, buscar a Deus, os mistérios do alto céu. Tá entendendo? Vamos lá, vamos começar pelo Daniel Berg e Gunnar Wingren. Ó, esses homens foram os fundadores da Assembleia de Deus, tá? A Assembleia de Deus foi fundada por Daniel Berg e Gunnar Wingren, que vieram de fora, vieram para o Brasil, pregaram o Evangelho de Cristo. Tá entendendo? Gunnar Wingren está no livro da CPAD, que quando ele começou a orar para um rapaz, o fogo de Deus desceu. E aquele homem levitou, cheio do poder de Deus. E ele tirou as mãos, se afastou, o homem desceu de novo. Aí ele chegou para ver o que era aquilo, botou a mão, orou de novo, e aquele homem começou a levitar. Gunnar Wingren, tá entendendo? Na morte de Gunnar Wingren, o fogo do Espírito Santo desceu, na hora do funeral. Pessoas foram tomadas pela glória de Deus.
Daniel Beck Unaville, fundador da Assembleia de Deus. Hoje nós temos centenas, milhares de Assembleias de Deus espalhadas por todo o Brasil. Missionários aí, irmão, que Deus usou eles poderosamente. É só você pegar um livro da CPAD, os fundadores da Assembleia de Deus, aí tu vai ver o que Daniel Beck Unaville fez. Sabe qual é o evangelho que Daniel Beck e Unaville pregava? A Bíblia. Da salvação, homem de doutrina. A Assembleia tinha doutrina, irmão. E tem até hoje, só que alguns não seguem. Mas pregava doutrina. Aí eu te pergunto, que doutrina de homem é essa que fez com que ele orasse, o camarada levitasse, a glória de Deus descia? A Assembleia de Deus foi conhecida pelo avivamento, irmão, que entrava dentro das igrejas. Eu fui da Assembleia de Deus, botar o pé na igreja, o povo era batizado com o Espírito Santo, Deus tomava os vasos na profecia, Deus revelava o oculto escondido, tá entendendo? A Assembleia foi conhecida pelo avivamento que ela trouxe na terra, entendeu? No Brasil, um avivamento muito forte, batismo com o Espírito Santo, profecia, foi um forte da Assembleia de Deus, profecia e batismo com o Espírito Santo, tá entendendo? Daniel Beck Unaville, e eles trouxeram a doutrina, não adianta falar que eles trouxeram a doutrina, irmão, trouxeram a doutrina. Eu tive com o pastor Jotinha, no estado de Minas Gerais, e ele disse assim, olha, quanta vaidade, a igreja mudou. E ele falou como era a igreja antes, como a igreja é agora. Não tem nada a ver. Algumas, né? Não tem nada a ver. Pastor Jotinha foi um dos foi um dos últimos pioneiros vivos, né? Não sei se ele faleceu, algumas pessoas disseram que ele faleceu, não sei. Mas ele teve com Daniel Beck, Unaville, ajudou aí ao crescimento, a fundar a Assembleia de Deus. Tá entendendo? Pastor Jotinha, pesquisa sobre ele. Pastor Jotinha, ele pegou uma capa dele, bateu no Rio Jordão, que ele também ele é um judeu, né? E o Rio Jordão se abriu, a areia subiu e ele passou por cima. Na história dele, que ele mesmo contou, ele subiu em cima do crocodilo, né? E o crocodilo atravessou ele do outro lado do rio. Parece uma fantasia, uma brincadeira, mas isso é verídico, aconteceu. Quem é assembleiano aí vai conhecer a história do pastor Jotinha. Se tu não conhece, tanto pesquisa a respeito dele. Esse daí é Daniel Beck, Unaville, pastor Jotinha. Foi um dos fundadores da Assembleia, pregadores de doutrina. Quer dizer que é pregação de homem, isso? E Deus não falou com eles que eles estavam enganados? Que doutrina de homem é essa que fez o camarada fazer tantos sinais e prodígios? É doutrina de homem ou é doutrina de Deus, irmão? Então vamos lá para agora, para o missionário, pastor William Branham, cara de doutrina também. Vamos ver, porque se a doutrina é do homem, não pode ter poder não, irmão. Mas o William Branham pregava doutrina, santificação do corpo. Ele ordenava que as irmãs andassem de saia até os pés. Ele ordenou que os irmãos não ficassem sem camisa, andassem na doutrina, a mesma doutrina que a nossa igreja prega. O William Branham. E o William Branham ouviu a voz do Espírito Santo. A certa feita, ele estava no monte e a voz de Deus bradou e o monte se fendeu. As rochas quebraram. Estou falando coisa que é verídica. As pedras se explodiram, caíram em pedaços de 7 quilos. A glória foi tão grande que o rosto dele ficou esculpido. Deus esculpiu o rosto dele na rocha, que até um tempo atrás estava formado ainda lá. E o anjo falou com ele assim, olha no teu peito, no rumo do teu peito. E ele estava encostado em uma das rochas. Quando ele olhou, estava escrito águia, que o próprio anjo escreveu ali. Que mistério forte, irmão. O homem revelava, o William Branham revelava o profundo do coração do homem. O profundo do coração do homem. Uma certa feita, o homem chegou lá, dizendo que ele estava com câncer, né? Mas era mentira. Quando ele chegou, Deus revelou para ele, e ele falou, tu veio aqui dizendo que tem câncer para tentar me envergonhar. Meu Deus me revelou para mim. Porém, agora meu Deus disse, tu vai sair daqui com essa enfermidade, e dentro de 7 dias tu vai morrer. Dentro de 7 dias o homem morreu. Ele revelava o profundo coração do homem. Não houve um enfermo que foi até ele, o William Branham, que não foi curado. O homem fez coisa extraordinária, irmão. Tá entendendo? Falava com os anjos. Tinha um mistério forte da parte de Deus. Não houve uma pessoa que foi até o escudo de William Branham que não foi curado. Não existe. Aonde ele foi, a glória de Deus desceu, irmão. O fogo do Espírito Santo desceu. Tá entendendo? A glória de Deus desceu. Porque ele pregava doutrina. Dizia que o homem não pode andar de bermuda, sem camisa. Que a mulher não pode andar aí de tomara que caia, de calça apertada. Que não pode cortar cabelo. Ele pregava isso também. Porque estão dizendo aí, né, que isso aí é coisa de homem. Pastor Márcio Roberto está pregando coisa de homem. Mas que coisa de homem, que doutrina de homem é essa? Que o William Branham também pregava e a glória de Deus descia. Né?
O fogo de Deus descia. O anjo falava com ele. Irmão, pessoas chegavam trazidas na maca e saía andando. Milagres. Estuda a história de William Branham. Você vai ver. É lógico que ele tinha uns pontos teológicos diferentes. Mas a base da santificação era a mesma. Esse é o segundo homem. O terceiro homem, falei sobre Daniel Berg, Gunda Wigg, também falei aqui sobre William Branham, pregador de doutrina. Dificilmente vamos encontrar alguém como o pastor William Branham, que foi muito forte a unção dele, tá entendendo? As rochas se fenderam, irmão, quando o anjo falou com ele, tá entendendo? Deus mostrou coisa extraordinária para ele, tá entendendo? Coisa tremenda. Vamos lá para o quarto. Vamos aí falar de Davi Miranda, fundador da igreja Deus é Amor. Vamos falar de Davi Miranda. Porque se a minha doutrina é de homem, então a doutrina de Davi Miranda também é de homem. Mas vamos ver o que essa doutrina, né, que ele pregava, se Deus agradava dela ou não. Porque se Deus não agradava dessa doutrina que ele pregava, então Deus não vai ficar usando alguém que não está agradando daquela pessoa, não. Vamos lá. Se tiver alguém que conhece o missionário Davi Miranda, morreu em 2015. Próximo, quando eu ia lá para conhecer ele pessoalmente, mas orei muito com ele pelo rádio. Ah, me mostra alguém que ressuscitou, usou dom de maravilha, que ressuscitou os mortos, como Davi Miranda, morto de 4 horas. O camarada morreu já tem 1 hora, era levado e jogado no púlpito. O camarada orava e os mortos ressuscitavam. Um determinado homem, o demônio manifestou nele, jogou ele dentro do mar, morreu afogado. O povo correu lá, pegou ele, levou até onde estava o missionário Davi Miranda na concentração. Sabe o que aconteceu? Ele orou para aquele jovem, o jovem voltou à vida, levantou, o demônio manifestou no jovem que tinha ressuscitado e falava na boca dele. E Davi Miranda, além de ressuscitar, expulsou o demônio dele. Uma jovem por nome de Valdirene, já estava morta, já fazia um bom tempo. Levaram lá no púlpito, colocaram no púlpito. No púlpito ele orou, eu postei isso aí. E a jovem ressuscitou. Na hora da oração, ele orava 10 minutinhos de oração, irmão. 80 paralíticos saltavam da cadeira de roda. Pegava a cadeira de roda e saía levantando a cadeira de roda no meio da igreja, na sede ali em São Paulo. É doutrina de homem isso? Porque ele pregava que mulher não podia usar batom, brinco, calça comprida, não podia cortar cabelo, não podia andar na vaidade, o homem não podia viver sem camisa, andar sem camisa, tá entendendo? O homem não podia andar cabeludo, a mesma doutrina que nós pregamos. Mas a minha doutrina é de homem? Então por que Deus usou esse homem de tal maneira? Tá entendendo? Ah, pastor, isso aí é dom. Então, para você criticar um homem desse, tu tem que fazer melhor. Tu tem que fazer pelo menos igual ou melhor, para poder criticar. Se Deus não agrada e não é de Deus essas doutrinas, por que esses homens que eu estou mencionando, Deus se agradou tanto deles? E por que eram tão ousados e Deus não falou para ele? Olha, essa doutrina que tu está pregando aí, não é minha não. Não, muito pelo contrário. Todos esses tiveram visão a respeito da doutrina de Deus. Da doutrina que nós pregamos. Eles tiveram visão. Será que é mentira deles? Será que é mentira de William Branham? Será que é mentira de Daniel Berg, Gunda Wigg? Será que é mentira do pastor Cisino, que Deus deu uma visão para ele antes de morrer, que o povo estava mesclando, que tinha que ter diferença? Será que não foi Deus que usou o pastor Cisino, não? Será que não foi Deus que deu as visões para o missionário Davi Miranda a respeito da doutrina, não? Será que não foi Deus? Será que foi o homem? Hã? Quem conhece Davi Miranda viu, as pessoas iam lá armadas para matar. Deram 3 tiros nele, não conseguiram matar o homem. Pessoas chegavam de fuzil lá, tem um amigo que estava assistindo o culto. Um amigo meu estava assistindo o culto lá na sede. E eles o povo ia, foi acho que uns 4 ou 5 pessoas que estavam com tipo um paletó desse, mais comprido, e a arma dele, na hora que o Davi Miranda subiu o púlpito, eles tiraram a arma. Quando tiraram a arma, irmão, a arma de fogo, caíram endemoniados. A glória de Deus desceu, o demônio foi queimado. Paralíticos jogando assim, ó, a muleta, levantando cadeira de roda. Quantos mortos, irmão? Me fala alguém que ressuscitou morto, igual a ele. Olha a quantidade de mortos que aquele homem ressuscitou. Centenas e centenas de mortos. Procura a igreja de Deus é Amor, tem Deus é Amor no mundo inteiro. No mundo inteiro tem uma igreja de Deus é Amor. Fundado pelo missionário Davi Miranda. Ressuscitou diversos mortos. Criança. Eu tenho um parente que era doente, que através da oração dele pelo rádio foi curado.
Ele estava orando lá em Vitória, e ele, antes de ir para Vitória, os macumbeiros desafiou ele. E ele falou, ó, vai cair por terra os macumbeiros. Vai ter em torno de 150 macumbeiros caídos lá endemoniados. Conforme ele falou, foi pregar na concentração, debaixo do palco, que teve 150 macumbeiros endemoniados debaixo lá do palanque onde ele pregava. As pessoas eram trazidas endemoniadas, porque quando ele pregava, aonde ia o alcance da voz dele, nos prédios, as pessoas lá dentro do prédio, escutava a voz dele e se manifestava. Pregador de doutrina. Ele teve no Rio de Janeiro, na sede do Rio de Janeiro, quando o helicóptero baixou em cima da igreja, Deus é Amor, quando o helicóptero tocou, e ele desceu e ele botou o pé em cima ali da igreja, da laje da igreja, lá embaixo, os paralíticos soltou da cadeira de roda. Davi Miranda. Doutrina de homem? É doutrina de homem? Vamos lá, vamos falar sobre o pastor Marco Pereira, que é vivo até hoje. Eu tive com ele, conversei com ele, eu, pastor Felipe, nós fomos lá, tivemos com ele, conversamos com ele. Ele falou sobre a doutrina. Pastor Marco Pereira, eu nunca vi ninguém expulsar demônio igual aquele homem. Os demônios submetem. Ele entra dentro da favela, eu estive lá, ele entra dentro da favela e dá um grito, cai 40, 50 traficantes com fuzil e tudo, cai demoniado. Tá entendendo? Ele estava no culto e ele levitou. Levitou 20 centímetros. Ele botou a mão dentro da parede, assim, a glória de Deus desceu, que a mão dele atravessou a parede. Parece brincadeira, talvez tu não vai acreditar nisso. Botou a mão dele atravessou na parede. E ele trouxe a mão dele de volta. Tá? Ele foi arrebatado. Ele foi na subida do monte, Deus tomou ele. Pum, e fez ele aparecer lá em cima do monte. Ele esteve no Rio de Janeiro pregando nos Estados Unidos. Ele estava pregando no meio da rua. A polícia chegou que não podia pregar lá. E falou com ele que ele não podia pregar. Só que ele não entendeu. Porque americano, ele não domina o linguajar inglês. Então a policial chegou e viu aquele monte de gente demoniado no meio da rua. Ele disse, tu não pode fazer isso. Só que ele não entendeu. Aí ele deu um grito. E a policial caiu endemoniada. O outro policial veio e levantou a mão. O policial também caiu endemoniado. Aí ele compreendeu, depois que expulsou o demônio, chegou uma viatura, ele compreendeu que ele precisava ir lá na delegacia. Conseguiu comunicar com ele, ele foi, chegou lá, o policial perguntou como ele faz isso, como ele fazia aquilo. Ele falou assim, posso mostrar? Bota um grupo de policial aí, em fileira aí. Botou um grupo de policiais em fileira, ele tirou o paletó, passou o paletó e caiu todo mundo endemoniado. Pastor Marco Pereira, lá do Rio de Janeiro, eu tive com ele. Pregador de doutrina. Lá o homem não anda de bermuda, sem camisa, o homem não usa brinquinho, tá entendendo? Mulher não anda de qualquer jeito, mulher lá não corta cabelo, mulher lá anda de saia bem composta, lá é roupão, cheio da glória de Deus. Aí tu vem falar pra mim que a doutrina que a gente prega é doutrina de homem. A doutrina que nós pregamos é uma doutrina que não tem base bíblica, irmão. Tá aqui na Bíblia, sabe por que eu passo o versículo para você dizer, aqui tá escrito, aí tu vai dizer, pastor, não quer dizer isso não, sabe por quê? Porque tu tá na carne, aí tu não consegue discernir as coisas do Espírito, porque se tu tiver no Espírito, tu vai entender a palavra de Deus, se tu tiver no Espírito, tu vai receber de Deus, mas tu não consegue receber porque tu tá na carne. Tu quer que escreva ali, ó, mulher não pode usar calça comprida, tu não vai encontrar assim. Aonde tá dizendo assim, não pode fumar cigarro, não pode beber pinga, não pode fumar, usar droga. Não tá, irmão. Mas pelo Espírito Santo a gente já entende que pode e que não pode. Existem os textos bíblicos. É o que eu disse no início, Deuteronômio capítulo 25, verso 4, fala sobre amarrar a boca do boi. Só que o apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios 9:9, ele vai dar interpretação. Já pensou chegar aqui e falar assim, ó, esse está falando sobre obreiro? Ninguém talvez ia acreditar. Mas quem está no Espírito iria entender. Então Paulo estava no Espírito para entender aquilo ali. Então tu precisa estar no Espírito para entender. Me fala um camarada sem doutrina que foi usado igual a esses homens aí, que você conhece que é verdadeiro. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem, irmão. Os 5 homens mais usados que teve hoje são de doutrina. Os 5 mais usados eram de doutrina. Davi Miranda, Marco Pereira, Daniel Berg, Gunnar Wingre, William Branham. Foi homens de doutrina. Agora, se tu não quer doutrina, não tem problema. Mas falar que não é de Deus, aí tu tá indo longe demais. A doutrina é de Deus. A doutrina é do Espírito Santo. No livro de Atos, se eu não estiver equivocado, 2:42, se eu não estiver errado, Atos 2:42, fala que a igreja foi fundamentada na doutrina dos apóstolos. O Espírito do Senhor deu doutrina. Tem doutrina. Tem que ter doutrina.
Tem que ter. Eu não mexo com a igreja de ninguém. Quem vai ser salvo? Só quem tem doutrina? Eu sei o que eu devo seguir. Eu sei o que a Bíblia manda. Eu sei que a doutrina tem funcionado, sempre funcionou. Vem funcionando já há anos. A Assembleia cresceu assim, Deus Amor cresceu assim. E não é jugo pesado, e não atrapalha ganhar alma, não. Não atrapalha. Porque a igreja Assembleia cresceu, a Deus Amor cresceu, várias igrejas cresceram tudo da doutrina, irmão. Agora tu vem falar que é doutrina de homem, que não precisa de doutrina, que atrapalha crescer a igreja? Tu tá cheio de demônio. Por que não precisa? Se a Assembleia de Deus cresceu com doutrina, Deus Amor cresceu com doutrina, William Branham cresceu na doutrina e foi tremendamente usado, Daniel Berg, Guna Ville, agora vem você, novo na fé, para dizer que não precisa de doutrina, sendo que os homens, há 100 anos isso tem funcionado, há 200 anos isso tem funcionado, há anos isso vem funcionando, a doutrina que o Espírito Santo deu, vem funcionando. Agora tu vem dizer para mim que não precisa disso aí? Tu tá dizendo para mim que não precisa? Quem é você? Tu tá ressuscitando morto? Tu tá limpando o leproso? Tu tá derrubando o demônio? Tá ressuscitando os mortos? Porque todos esses que eu te falei, eles fizeram isso. Se a doutrina não é de Deus, por que Deus usou Davi Miranda? Por que usou Daniel Berg na Ville? Por que usa Marco Pereira da Silva? Por que usou William Branham? A imagem do homem ficou esculpida ali na rocha que o próprio Deus fez, a glória de Deus desceu. O homem falava diretamente, irmão. É coisa gloriosa, maravilhosa. E sabe o que eles pregavam? O evangelho da salvação, pureza do corpo, santidade da alma e do espírito. É isso que ele pregava. Pregava que mulher não tem esse negócio de ficar andando de calça comprida, não. Calça é para macho. Calça é pra macho, tá entendendo? Não tinha esse negócio de tomara que caia. Mulher toda, né? Um monte de brinco pra lá e pra cá, batonzão vermelho, cabelinho cortado. A Bíblia diz no livro de Coríntios, capítulo 11, que é desonra pra mulher ter cabelo cortado ou raspado. É desonra. É desonra, é pecado. Tá na Bíblia. Mas agora, esse tal da teologia. Teologia do quê? Teologia do quê? Que teologia? Eu não quero saber teologia, não. Eu quero saber da Bíblia. Da Bíblia, não vem me dizer que esse estudo teológico está falando de Bíblia, que fala 10, 20% de Bíblia. O resto tudo é do homem. Tudo do homem. Depois que entrou esse negócio de teologia, eu fiz também, isso é uma porcaria para mim, eu refuto isso aí. Eu não quero ouvir teologia, eu quero ouvir Bíblia. Bíblia. Tá? E se agora chegam os mais novos aí, quer tirar toda a doutrina, falar que não precisa disso. Ô rapaz, tu conhece a história da igreja? Tu conhece a história da igreja? Tu conhece esses personagens que eu te falei aqui? Tu conhece Davi Miranda? Tu conhece Davi Miranda? Que ressuscitou um monte de morto? Tu conhece? Tu conhece Marco Pereira? William Branham? Todos esses homens são homens de doutrina. E Deus usou no profundo escondido. Não vi. Até hoje eu não vi. Não vi até hoje um camarada para ser usado igual eles. Me fala de um homem que não tem doutrina e que ele é usado desse jeito. Que tu conhece mesmo, que é de Deus. Que tem muito capetaiada por aí, irmão. Mas me fala uma pessoa sem doutrina que Deus usou como usou esses homens. Agora vem aí uma pessoa, vem um grupo de cristãos aí, dizendo que não precisa de doutrina. Que doutrina é coisa de homem. Mas que doutrina de homem é essa? Vou falar por mim. Que doutrina de homem é essa que os demônios se submetem? Que doutrina de homem é essa que aonde eu vou, o demônio cai por terra, irmão? Que doutrina é essa, irmão? Que a gente às vezes acaba o culto, as pessoas vão pegar na nossa mão e já cai endemoniado. Que doutrina é essa? Que pessoas com câncer, foi lá na nossa igreja, na nossa congregação e foi curado. Exame médico antes e depois. Então me fala que doutrina de homem é essa? Se isso é doutrina de homem, eu quero essa doutrina de homem. Porque essa doutrina de homem está agradando a Deus e está jogando por terra todo mal, doença, demônio. Me dá uma explicação. Se é de homem, aí vai dizer, é fanatismo, então eu quero ser fanático. É religiosidade, então eu quero ser religioso. Porque Davi Miranda foi desse jeito e Deus usou. E abençoou a vida dele. Os fundadores da Assembleia é a mesma coisa. O fundador da Tabernáculo da Fé, William Branham, foi de doutrina também. E funcionou com ele. Você vai me chamar de fanático, de religioso? Eu só estou dando seguimento ao evangelho que vem sendo pregado há muitos anos. Agora, que coisa ridícula, irmão. A minha irmã de calça comprida foi no Rio de Janeiro conhecer um determinado profeta, todo mundo dizia, ele é usado, todo mundo falava, é usado. Cheguei lá, uma irmã de calça toda apertada a calça, cantando lá em cima, deu ânsia de vômito. Tu acha bonito isso, irmão? Um camarada em cima do púlpito, de bermuda, de camiseta, pregando. Uma mulher de calça bem apertadinha, uma blusa de alcinha, cabelinho cortado, batom, brinco, em cima do púlpito, pregando a palavra. É bonito isso? É de Deus isso? Tu acha que isso é de Deus?
Tu vai, Deus só quer o coração. Deus não é açougueiro, não, irmão, nem cardiologista. Não. O meu Deus, conforme diz o livro de 1 Tessalonicenses 5, 23, ele quer o corpo, alma e espírito irrepreensível, santificado, aguardando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está na Bíblia, só que tu não quer ver, tu não quer aceitar. Tu sabe que é verdade, mas tu não quer aceitar. Tu não quer aceitar, é isso. Pastor, Deus é amor, eu sei que Deus é amor. Mas o amor dele não é tão grande a ponto de anular a justiça dele, não. O Deus que tu diz que é amor, ele também é justiça. E no amor dele, a palavra vai até você para tu se arrepender e mudar de vida. E na sua justiça, quando a trombeta vier a tocar, tu vai ficar aqui, porque no arrebatamento não pode subir. Mas você tem que ser purificado. Tá entendendo? Então que doutrina de homem foi essa, então? É de homem essa doutrina? Porque esses cinco homens, eles vieram pregando essa doutrina. E eu estou dando seguimento a ela. Estou dando seguimento. Porque o que eles falaram eu vi na Bíblia. Talvez tu não viu, se tu não viu, porque tu está na carne. Mas se tu estiver no Espírito, tu vai ver. Porque quem está no Espírito discerne as coisas do Espírito. Não adianta olhar a Bíblia com o olho carnal. Se tu é carnal, tu não vai entender. Vai ler tudo assim e vai deduzir do jeito que tu quer. Você não pode ir pela lógica, pela dedução humana, o achismo. O evangelho não é achismo. Eu acho que isso aqui é pecado, eu acho que isso aqui não é pecado. Não, o que é pecado está escrito na Bíblia. Tá entendendo? Aí vem me dizendo que é doutrina de homem. Aí estão dizendo por aí, até que na cidade onde nós temos congregação, o pastor Márcio está com doutrina de homem. Está com um monte de doutrina dele, doutrina de homem. Mas vem aqui para tu ver se tu não vai cair demoniado. Pastor Márcio está com doutrina de homem, doutrina de homem, mas vem aqui para tu ver que o demônio cai, irmão. Tá? Aqui pessoas são curadas, são libertas, porque nós pregamos a verdade, e a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Aí tu vai dizer, muitos chegaram naquele dia lá, e que expulsou demônio e tudo mais, aí tu acha que isso aí é um pouco de doutrina. Esses daí são vocês que não têm doutrina. Vocês que não têm doutrina, que acham que Deus está usando aí, e cai um negócio para cá, para lá, porque hoje virou uma bagunça dentro de muitas igrejas. Tem muita gente achando que Deus está usando, talvez não é Deus. Entendeu? Tá achando que Deus está usando, e talvez não é Deus. Vou te explicar aqui, tá? Para você que não anda na doutrina, para você que vive uma vida desconcertada. Deus está me usando. E daí? Usa só para dar um recadinho a uma pessoa com a revelação, que Deus usou até jumenta, Deus pode usar tu também. Na Bíblia Deus usa até jumento. Pode usar você também. Isso quer dizer salvação? Não. Tá? Mas toma cuidado, às vezes tu tá achando que é Deus. E lá no livro de 1 Samuel, capítulo de número 10, versículo 10, diz que o Espírito Santo desceu sobre Saul e ele profetizou. Mas lá no livro de 1 Samuel também, no capítulo 18, no versículo 10, diz que o Espírito sai, o demônio desce sobre Saul e ele profetiza, tá? No capítulo 10, Saul profetiza pelo Espírito Santo. No capítulo 18, Saul profetiza pelo diabo. Lá o diabo está usando ele. Tá entendendo? Então, o fato de... Porque virou moda agora se cair dentro da igreja, né? Porque se cair de alguma coisa tem que acontecer. Se cair com um demônio, vai ser liberto. Se cair pelo poder de Deus, tem que receber alguma coisa. Está virando uma baderna, irmão, dentro das igrejas, que não tem doutrina. Tem que ter doutrina sim. Tem que ter doutrina sim, irmão. Tem que andar na doutrina, viver a palavra de Deus. Funcionou até hoje. Por que tu está querendo tirar? Não funcionou até hoje? Davi Miranda não pregou isso e ele não foi usado como ninguém nunca foi no Brasil? O William Branham não pregou doutrina e ele não foi um dos mais usados que teve na face da terra nesses últimos dias? Eu não conheci um profeta que chegou a nível de William Branham. Não conheci. Porque essa doutrina não é de Deus, a Assembleia também não é de Deus, a Deus Amor não é de Deus, Tabernáculo da Fé também não é de Deus, e muitas igrejas também não é de Deus, e nem tu é de Deus, porque tu pode ser tradicional, mas os teus pais na fé eram pentecostal. Por que tu tá falando mal da doutrina? Por que agora é de homem? É de homem? Mas funcionou até hoje. Então vou continuar com essa doutrina de homem, porque essa doutrina de homem é boa demais. Isso não é doutrina de homem não, rapaz. Isso é doutrina de Deus. Isso não é doutrina de homem, não. Isso é doutrina do Espírito Santo. Foi o Espírito do Senhor que deu. Larga a mão de ser Jezabel, Balaão. Tá? Um monte de Jezabel dentro da igreja. Falsa profetisa, cheio da vaidade, profetizando. Isso é Jezabel, rapaz. A maioria disso aí é demônio. Isso não é Deus, não. Jezabel. Tá? Tu vê que na nossa igreja, que é em Ouro Preto do Oeste, Rondônia, Ouro Preto. Nós temos igreja aqui na Jorge Teixeira. Tem um monte de gente que vem aqui de curioso, cai endemoniado. Cai endemoniado.
Que aqui tem o poder de Deus, que aqui a gente vive a palavra de Deus. Aqui a gente vive a palavra de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia Sagrada. Que nós entramos nessa doutrina mesmo. Que doutrina? Essa doutrina que tu fala que é de homem, a gente chama de doutrina do Espírito Santo, dado por Deus aos teus servos, para viver uma vida santa. Tá entendendo? Então para com esse negócio de doutrina de homem. Que doutrina de homem? Doutrina de Deus. Tá? Não é muita coincidência esses 5 homens que eu te falei, que foram tremendamente usados, bater em cima da mesma tecla de doutrina, não. Eles tinham divergência teológica. Ponto de vista de uma coisa aqui, outra ali, mas em questão de santidade, eles tinham a mesma visão. Doutrina. Doutrina de Jesus Cristo, da palavra. Entendeu? Que o homem deve andar ataviado. Que o homem tem que viver uma vida santa. Que o homem não deve mentir, enganar, adulterar, fornicar. Não deve andar com luxúria, libertinagem. Não deve andar como o mundo anda. Porque a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Andar sendo amigo de Deus, diferenciado. Se o mundo está indo para a esquerda, eu estou indo para a direita. Fazer diferença e separado. Mais uma vez, vereis a diferença entre aqueles que me servem e aqueles que não me servem. Entendeu? Tem que ter diferença. Não está fazendo mais diferença. Nas igrejas hoje tem jogo de luz, tem globo, tem fumaça no púlpito, tem pancadão evangélico. Entendeu? Que diz que é para agradar os jovens. Eu não vi os nossos pais na fé. Eu não vi Jesus fazendo isso para poder ganhar jovem. Não, eu não vi não. Eu vi ele pregando a verdade. Porque não é jogo de luz que liberta o homem, não é fumaça no púlpito, não é pancadão gospel que liberta o homem. O que liberta o homem é a verdade. E a verdade às vezes dói. Os discípulos dizem para Jesus, Senhor, dura a coisa é o teu sermão. Jesus disse para ele, tu quer ir com eles? Ele disse, não, teu sermão é duro, mas para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Meu Deus. Só o Senhor tem palavra. A palavra é dura, mas a da salvação é essa. Mateus 7, a Bíblia diz que esforçai-os para entrar na porta estreita. Porta estreita, o caminho apertado. Tu não está vendo que esse evangelho está sendo pregado aí hoje? A porta está muito larga, não, irmão? É só questão de pensar. Pensa um pouco. Pensa. Tá achando que Deus vai ficar com dozinho na hora de tocar a trombeta? Ele vai ficar com dozinho de tu. Dozinho. Não viveu a doutrina, não andou na minha palavra, viveu em pecado, mas eu vou levar ele, coitadinho. Tu acha que Deus vai fazer isso? Não, ele não vai fazer, não. Tu vai ficar. Infelizmente, tu vai ficar. Vai ficar. Não tem como subir desse jeito. Vai subir desconcertado? Vai subir cheio de pecado? Não. O céu não é para você. O céu não tem prostíbulo para tu viver em prostituição e adultério. No céu não tem tabacaria. No céu não vende bebida alcoólica. Não vende. Tu vai fazer o que no céu? O céu não vai ser bom para tu não, irmão. Você que não anda na palavra de Deus, o céu não é para você não. Vai ser um lugarzinho muito ruim. Porque lá não tem bebida alcoólica, lá não tem cigarro, lá não tem prostituta, lá não tem não. Lá não tem traficante, lá não tem cocaína, lá não tem maconha, não tem cigarro, não tem nada disso. Então, você que é fumante, quer se prostituir, é melhor tu ficar aqui. Não faz sentido tu subir para um lugar aonde lá, meu irmão, lá não tem pecado. Tá entendendo? Se você concorda comigo, dá um amém aí para eu saber se tem homens de Deus, mulher de Deus aí me ouvindo aí. Ou tu também pensa que isso aqui é doutrina do homem? Se até agora tu tá pensando que é doutrina do homem, tu tá bem ruim mesmo. Tu tá bem na carne. Porque se tiver pelo menos um pouco no espírito, já dá. Faz a comparação, estuda a história desses homens que eu te falei. Pega aí, lê aí, ó, a história de Davi Miranda, Marco Pereira, Daniel Bergunda Vingre, William Brana. Vê o que Deus fez através desses homens, irmão. Vê o que Deus fez. Aí tu vai falar pra mim se é de homem ou não é de homem. Entendeu? O povo me critica, tem um monte de critica. Pode criticar. Mas na hora de expulsar o demônio, tu vai atrás do pastor Márcio. Pastor Márcio tem doutrina de homem, mas na hora que tu tá enfermo, tu vem atrás do pastor Márcio. Tá? Tô falando dos tradicionais. Tem muita gente de igreja tradicional aí. Pastor, isso aí é doutrina de homem. É doutrina de homem, mas tu não vai atrás do teu pastor. Tu vem atrás de mim. Pra orar pela sua vida, pra tu ser curado, pra tu ser liberto, né? É doutrina de homem, mas funciona, não funciona? Doutrina de homem não, isso é doutrina de Deus. A Bíblia diz que a mulher tem que andar ataviada, com modéstia, pudor. O homem tem que andar ataviado, mano. Tá no púlpito ali, tem uma aparência de homem de Deus, aparência de mulher de Deus. Né? Não anda de qualquer maneira, não anda desconcertado, escandalizando a obra de Deus. Não. Anda na posição de Deus, coisa linda, irmão. Tu tá passando pela rua, tu vê um homem bem ataviado, um crente bem ataviado. Ah, pastor, roupa não define caráter. E por que não define caráter, eu vou andar de qualquer jeito? A Bíblia diz que eu tenho que andar ataviado. Tenho que andar de acordo com as escrituras, irmão.
Eu não vou pôr a opinião de homem, não. Eu vou pôr a opinião da Bíblia. Concorda comigo? Vai ver onde estão os mistérios mais profundos de Deus. Vai ver as igrejas que tem mistérios de Deus. Estou falando isso para te envergonhar, não. Estou falando isso para tu abrir o olho. Tá entendendo? Para tu abrir o olho, se consertar com Deus. Eu fico maravilhado que tem pessoas que passam, me veem, já fazem, pastor, olha no teu rosto, eu vejo o poder de Deus, eu vejo a autoridade, a glória de Deus. Isso é maravilhoso. Tem uma irmã que falou comigo assim, pastor, quando o senhor está falando assim, eu vejo a autoridade de Deus. Dá para ver que tu está falando com autonomia de Deus, com autoridade de Deus. É diferente dos outros. Eu fico maravilhado com isso. Pessoas que olharam o meu rosto, falaram, viu meu rosto brilhar no monte, meu rosto brilhou. O irmão que estava junto disse, teu rosto está brilhando. Coisa gloriosa, mano. É isso que eu quero. Entendeu? Porque eu vivo a palavra de Deus. Mas se o senhor não falha não, todos nós falhamos. Mas falhou, tu se conserta com Deus, irmão, e prossegue a vida na palavra, na doutrina. É, irmão. Se você é de Deus, se tu é escolhido por Deus, eu tenho certeza que essa palavra vai falar no teu coração. Abra a tua mente, meu irmão. Sai dessas igrejas aí que não tem compromisso com Deus, que quer só atrás do dinheiro da pessoa, cobrando para pregar. Hoje tem gente aí que tu liga para ele, vai pregar aqui, quanto que é? 5 mil, 2.500 à noite. Isso aí não é o evangelho de Cristo não, rapaz. Lê Bíblia, para de dar ouvido aos outros, lê Bíblia. Eu quero Bíblia. Tem gente que fala, eu não quero saber, irmão. Eu não quero saber. Eu estudei teologia também. Eu sei o que é cristologia, paracretologia, escatologia, angelologia e tudo que tem dia aí, irmão. Eu sei o que é isso. Eu não quero ouvir isso. Eu quero ouvir isso aqui, ó. Eu quero ouvir a Bíblia. Quero ouvir a voz de Deus. Quero ver Deus falando na tua boca, irmão. Eu não quero saber o que os estudos dizem. Eu não quero saber o que Flávio José diz. Eu não quero saber, irmão. Eu quero saber da Bíblia, do poder de Deus. Eu quero ver a glória, quero ver a salvação de alma. Eu não quero saber de teologia, não. Eu conheço teologia, irmão. E a maioria do que é falado lá vai contra os princípios bíblicos. Não, eu não quero saber. Eu quero saber da Bíblia. Eu quero saber você discernir, trazer a revelação do versículo. Eu quero que tu lê um versículo aqui e Deus te dá uma revelação do versículo e tu prega, baseado na revelação que Deus te deu naquele versículo. Eu não quero saber de José, eu não quero saber, entendeu? Eu não quero saber de nada, eu quero saber da palavra. Não quero saber dessas outras coisas, eu quero saber da Bíblia. Bíblia, eu quero Bíblia. O drogado, o viciado, o maconheiro, o traficante, ele não quer saber de teologia. Ele quer ser liberto. O que liberta é a verdade. A verdade é que liberta. Tá entendendo? Deu uma caída, né, live, né? Daniel, exatamente. Exatamente, mano. Exatamente. Não tem dessa não, quem é casado aí, ô, irmão, tu é casado aí, tu vai deixar sua mulher sair na rua com um shortinho desse tamanho, mostrando tudo, entendeu? Não deixa, irmão. Você não deixa a tua esposa, tu não deixa a tua esposa sair de qualquer maneira, tu acha que Jesus vai deixar a noiva dele ficar aqui na terra de qualquer maneira? Vai nada, irmão. Vai nada. É por isso que muitas igrejas aí passam vergonha com o demônio, por isso que o demônio não cai mais, por isso que o milagre não acontece mais, os sinais não aparecem mais. O povo quer ser usado igual esses grandes profetas, mas não quer viver o que esses profetas viveu, não quer fazer o que eles fazem. Hoje o povo não quer orar mais, não quer jejuar mais, não quer andar nas escrituras, não quer andar na doutrina. Entendeu? É uma mentiraiada em cima do púlpito, revelação falsa, sinais falsos, um monte de trem falso dentro das igrejas. Pelo amor de Deus, irmão. Isso é terrível. Isso é terrível, irmão. Terrível. Temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado com esse suposto evangelho que tá tendo por aí, irmão. As modinhas que tá tendo por aí. Vigia, irmão. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Amém? Vou deixar essa palavra para você aí. Para e pensa no que eu te falei aqui hoje, tá? Para e pensa no que eu te falei aqui. E procura mudar a sua vida. Muda o teu comportamento. Não só o teu comportamento, não é só mudança de comportamento, é uma transformação de dentro para fora. Lê Bíblia. Mas não lê baseado no entendimento do homem, não, que os homens ensinam por aí, não.
Entendeu? Então tá, essa é a palavra. A palavra é que tu tem que andar na palavra, o mandamento. Tem que obedecer o mandamento de Deus. Anda na palavra, na doutrina, na santidade, na pureza do corpo, na santidade da alma e do espírito. Tu vai ver a glória de Deus descer sobre a tua vida, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Eu vou ficar por aqui. Eu peço que tu medita nessa palavra, tá bom? Medita, compartilha essa live aí. Deixa Deus agir no teu coração, tá? Ainda dá tempo. Jesus ainda não voltou não, mas ele vai voltar. Tá próximo. Ainda dá tempo. Dá tempo de subir no arrebatamento. Ainda dá tempo. Jesus está voltando, tá bom? Deus abençoe sua vida. Quem falou com você aqui foi o pastor Márcio Roberto Balbino. Sou daqui da cidade de Ouro Preto do Oeste. Nossa igreja está localizada aqui na Rua dos Ônibus, que é a Jorge Teixeira, né? Mais conhecido como Rua dos Ônibus, número 571. Temos culto aqui toda quinta, sábado e domingo. Culto também no Vale do Paraíso. No Vale do Paraíso nós estamos ali no setor 5, na Rua B1, próximo ao campo municipal. Ali é um culto ao ar livre que é feito toda quarta-feira. Toda quarta-feira a glória de Deus desce ali. Tá? Também temos uma congregação na cidade de Mirante da Serra. Você que é de Mirante da Serra, temos a nossa congregação no Mirante da Serra. Tá ali na Rua Jorge Teixeira, tá bom? Do lado ali da IES Print, é sentido ao hospital, tá bom? Ali na Rua Jorge Teixeira, do lado da IES Print, ali do Luciano, onde ele faz banner, né? É muito conhecido ali dentro da cidade. Nossos cultos ali na cidade de Mirante da Serra é toda sexta, sábado e domingo. E toda sexta-feira eu estou ali com os irmãos. Toda quarta eu estou no Vale, toda quinta eu estou no Ouro Preto, e toda sexta-feira eu estou em Mirante da Serra. E no sábado e domingo aqui em Ouro Preto, quando eu não tenho agenda, tá bom? Deus abençoe sua vida. Fica com o Senhor Jesus Cristo e pensa nessa palavra, tá bom? Pensa com carinho, porque eu sei que Jesus quer mudar a sua vida. Experimenta, não fala mal não, experimenta, depois tu fala. Experimenta andar na palavra, na doutrina, depois tu fala, tá bom? Deus abençoe sua vida, fique com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.